Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante e a gente não consegue entender um pouco a relação que uma coisa tem com a outra, mas uma vez que a gente consegue ver, a gente não consegue mais desver. E o assunto de hoje é amor próprio versus relacionamentos saudáveis. E por que que um não existe sem o outro? No sentido de o relacionamento saudável não vai existir enquanto o amor próprio não for estabelecido. Você pode ter amor próprio sem ter um relacionamento saudável com as outras pessoas, sem ter um relacionamento amoroso saudável, mas você não consegue ter relacionamento saudável com ninguém, amoroso, familiar, social, se você não trabalha o seu amor próprio. E por quê? Porque existe uma lei que diz que o que existe em cima existe embaixo. O que existe fora existe dentro. Então, tudo que a gente vê fora, tudo que incomoda a gente nos outros, tudo que a gente. Sabe, vocês já escutaram aquela coisa de, ai, se a casa tá bagunçada, a nossa cabeça também não vai estar organizada. Por quê? Porque o fora reflete o dentro e vice-versa. E isso serve especialmente para as relações. Porque quando a gente olha para o outro, a gente vai se incomodar com algumas coisas e a gente vai gostar de outras. E essas coisas, as duas, existem dentro da gente. A gente só consegue enxergar no outro aquilo que existe dentro da gente. Senão a gente não enxerga. A gente não presta atenção. A gente pode ver, mas a gente não computa aquilo. Por isso que a gente fala muito que o outro é um espelho da gente. Tudo que incomoda no outro, a gente tem que olhar para si para resolver. Porque se incomoda na gente, tem alguma coisa dentro da gente que tá grudando naquilo, entende? Então, mas o que que isso tem a ver com amor próprio? Gente, tudo que tem dentro tem fora, tudo que tem em cima tem embaixo. Então, se falta amor dentro de mim, eu não consigo colocar amor para fora de mim. Ai, não, mas isso é mentira. Eu tenho muito amor pra dar. Eu amo demais. Eu faço tudo pelo outro. Eu faço tudo pelo meu parceiro, pela minha parceira. Eu faço tudo. Eu tenho muito amor dentro de mim. Não. Você não tem. Se você não se ama, se você não tem autoestima, se você não se valoriza, se você não sabe impor limites, se você não sabe o que você quer e faz por onde para que essas coisas aconteçam, você não tem amor dentro de você. E o que você tá colocando para fora é carência, é medo, é qualquer coisa, menos amor. Quando a gente quando a gente aprende a se amar, e isso é uma coisa que eu descobri recentemente, né? Se você for pensar os 40 anos da minha vida, eu basicamente passei uns 38 sem saber me amar, de verdade, sabe? Então, é um choque quando a gente entende isso. Não é gostoso, não é confortável, mas de novo, a gente não cresce no conforto. O conforto não faz nada pela gente a não ser deixar a gente descansar. E a gente precisa ter momentos de descanso e a gente precisa ter momentos de movimento. E se você está numa situação desconfortável, se você está num relacionamento ruim, num trabalho ruim, numa treta com a família ou qualquer coisa, você precisa do seu momento de descanso, mas se você quiser sair daí, você vai ter que olhar para coisas que são desconfortáveis. Você vai ter que ter conversas difíceis. Você vai ter que se olhar no espelho e falar: isso aqui não está dando mais. O que que eu preciso fazer para mudar? E eu percebi que 90% das vezes, a menos que você já tenha passado por esse processo e você já está num outro patamar, 90% das vezes a resposta dessa pergunta vai ser: você precisa começar a se amar.
E como que você sabe se você não se ama? Olha para os seus relacionamentos, qualquer que seja. Relacionamento amoroso, principalmente, aí é muito fácil ver, mas você consegue ver isso no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu chefe, com os seus, as pessoas que trabalham com você, com sua irmã, com seus amigos, com qualquer pessoa. Mas se quiser que essa resposta seja fácil de enxergar, olha para os seus relacionamentos amorosos. Se você é casado, olha para o seu casamento e olha para o seu relacionamento com o seu cônjuge. Se você é solteiro, olha para todos os relacionamentos que você teve antes. E se você tá só namorando, olha para o seu namorado e namorada. Esse relacionamento é saudável? Ah, mas o que que é relacionamento saudável? Se você tá se perguntando isso, é porque você já não tá em um. Mas, relacionamento saudável, você tem que ficar se justificando, você tem que ficar se explicando, você tem que ficar guardando coisas dentro de você pra não magoar o outro. Veja, eu não tô falando que a gente tem que sair vomitando qualquer coisa e é isso, o outro tem que aceitar. Não. Mesmo porque quando a gente tem uma inteligência emocional mais trabalhada, a gente sabe falar com a pessoa, mas especialmente quando a gente tem um amor próprio mais trabalhado, por a gente ter amor de verdade dentro de nós, a nossa tendência de ser mais amoroso na nossa comunicação também aumenta. Então, é, você fala não? Você consegue falar não? Você sente que se você falar não, a outra pessoa vai querer entender o porquê ou não, mas você não sente seu relacionamento ameaçado? Você sente que você tem que se diminuir para estar perto dessa pessoa ou para estar no grupo que essa pessoa pertence, porque essa pessoa só quer estar nesse grupo, ela não consegue estar em outro grupo e aí você se vê forçado, porque né, tudo são escolhas, a, a não ser quem você é para ficar com essa pessoa, porque a principal coisa que a gente vê, o principal comportamento que a gente vê de pessoas que não se amam é elas se perderem dentro do relacionamento. Porque, para começo de conversa, a gente não ama o que a gente não conhece. Se você não sabe quem você não tem como se amar. Não tem. Não tem. Você, você conheceu alguém na rua, deu oi pra essa pessoa, você já ama essa pessoa? Não. Você pode passar 5 anos da sua vida interagindo com essa pessoa. Ai, mas ela, nossa, eu me dei super bem com ela. Tá, você se deu super bem com ela. Vocês se gostam, vocês dão risada junto, mas você ama essa pessoa só vendo ela uma vez por ano? Difícil. Difícil. Você pode sentir carinho, você pode sentir empatia, mas amor de verdade, a gente vai sentir por pessoas que a gente tem um relacionamento, que a gente interage, que a gente conhece minimamente, que a gente entende quais são os valores dessa pessoa, qual é a mentalidade dessa pessoa. Tá alinhado com a mentalidade que eu tenho também? Ou, sabe, às vezes pode até não tá, e pode ser uma pessoa que pensa totalmente diferente de você. Mas você sabe que é uma boa pessoa, você respeita, ela te respeita, sabe? Você vai criando algo ali com ela. E por que que eu tô falando isso? Porque a gente foge de terapia, a gente foge de se olhar no espelho, a gente foge do autoconhecimento. Porque ele machuca, porque ele não é confortável. Só que você não tem como você trabalhar o amor próprio se você não se empenhar um pouco que seja no autoconhecimento. E não só isso, mas pela minha experiência, eu só consegui de verdade engrenar nessa jornada do amor próprio quando eu coloquei Deus na minha vida. Porque, né, Deus é amor, pura e simplesmente amor. Então, eu comecei a ter um relacionamento maior com ele, né? Eu comecei a ler o meu devocional, comecei a estudar a Bíblia, comecei a orar mais, eu comecei a
enxergar as coisas de um modo diferente, de um modo mais como Jesus enxergaria, como Jesus diz pra gente ver, pra gente se comportar. Obviamente, eu tô, assim, anos-luz né, como que eu posso dizer? Eu melhorei muito nessa minha forma de enxergar as coisas e as pessoas. Mas eu ainda tenho meus julgamentos, eu ainda tenho minhas questões e, né, sou humana e é isso, estamos aí para melhorar. Mas a questão é que se você não se conhece, você. Por que que eu tô falando isso de Deus? Porque quando a gente começa a se conhecer, a gente vai ver coisas boas e coisas não tão boas, para não falar ruim. Mas porque, né, assim, no fundo nem é ruim, é quem a gente é, entendeu? Se a gente veio nessa vida com esses desafios, é porque a gente precisa passar por esses desafios, a gente precisa superar esses desafios para que a gente se torne quem a gente precisa ser. Eu acredito muito nisso. Então, porque acreditar nisso também deixa mais fácil de aceitar os acontecimentos inóspitos da vida, sabe? Pra mim funciona super, eu super indico. Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente vai descobrir coisas boas e coisas desafiadoras. Dependendo do seu nível de falta de amor próprio e de falta de autoestima, você vai descobrir muitas coisas boas. Porque você vai começar a se enxergar de um jeito que você nunca se enxergou antes. Fala, nossa, olha isso aqui. Eu sou capaz disso aqui. Eu sou boa nisso aqui. Olha, nossa, isso aqui é bem fácil. Eu sempre achei que era normal, porque isso aqui é fácil pra mim. É difícil muitas vezes a gente enxergar os talentos que a gente tem, porque eles são fáceis. E a gente só valoriza aquilo que é difícil, aquilo que a gente tem que suar, aquilo que a gente tem que, sabe, batalhar. E não precisa ser assim. Então, tem muito disso. Tem muito da gente olhar e enxergar as coisas boas, qualidades, talentos, mas também tem o lado da gente enxergar coisas não tão boas, né? Então, quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente vai ter nessas duas coisas. E o nosso relacionamento com Deus ajuda a gente a estar mais em paz e aceitar esses desafios que aparecem pra gente. Porque a gente é muito difícil. A gente fica mirando na perfeição. A gente acha que pra gente ser aceito, a gente tem que ser perfeito. E isso não é verdade. Nós já somos perfeitos do jeito que a gente é, nesse momento. A gente é perfeito porque precisa ser feito. Então, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente vai dar de cara com coisas não tão gostosas de se ver, de lidar. A gente vai ter que mudar comportamentos. Vai ter que, no sentido de assim, se você quer mudança na sua vida, você vai ter que mudar comportamentos. Porque a pessoa que você é, que você foi até agora, te trouxe até onde você está. Para você ir para outro lugar, para você subir de nível, você vai ter que se tornar outra pessoa. Não tem como. Então, você vai ter que mudar comportamentos que às vezes você teve por 40, 50, 60 anos, sei lá eu. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Uma coisa que facilita muito esse processo é você saber o que você quer. É você ter um plano. E a ironia disso é que você só consegue entender de verdade o que você quer quando você está mais em contato com quem você é. Porque muitas vezes o que acontece quando a gente está nesse processo de se perder no outro, porque a gente não se ama, a gente coloca o outro num pedestal totalmente acima do nosso, e aí a gente, sabe, faz tudo pelo outro, a gente se desdobra pelo outro, a gente se perde e a gente nem sabe mais quem a gente é muitas vezes. E aí você fala assim, mas eu não sei o que eu quero, porque o que eu queria até hoje era o que o meu ex queria, era o que a minha ex queria, era o que o meu parceiro queria. E fica difícil até você conseguir saber por onde começar, né? Se esse é o seu caso, o que eu diria é: senta e faz lista de coisas que você gosta, coisas que você quer ter, coisas que você quer ser,
coisas que você quer fazer. E aí quando você estiver escrevendo essa lista, e assim, 30 itens para cada um. Porque o que acontece? Quando a gente coloca muito assim, os primeiros 10 eles vão ser fáceis, porque são coisas que já estão na sua cabeça. Depois você vai ter que começar a se forçar. E aí vão aparecer coisas que estão guardadinhas lá, sabe? E isso pode te ajudar a dar um norte para qual próximo passo você precisa dar. Mas voltando para o tópico principal, amor próprio versus relacionamentos saudáveis. Você não vai conseguir ter um relacionamento saudável enquanto você não tiver um relacionamento saudável consigo mesmo. Essa é a maior premissa do que eu falo no Instagram, porque entender isso foi a maior virada de chave que eu tive na minha vida. E é muito importante, porque a grande maioria das pessoas, elas acabam pulando de relacionamento em relacionamento em relacionamento, porque existe um buraco dentro delas que quando o outro sai, esse buraco sangra. Dói demais. E elas querem fazer parar. E aí elas buscam outra pessoa para colocar nesse buraquinho. E aí essa outra pessoa sai, o buraco sangra de novo. E aí busca outra pessoa. E fica nesse vai e vem de gente na nossa vida sem parar. Quando, na verdade, elas não estão fazendo o básico, que é preencher esse buraco interno consigo mesmo, com as suas coisas, com você, com prática de solitude, com, sabe? Gente, não tem. Uma vez que você entende isso, uma vez que você tem muito claro o que você quer, o que é importante pra você, quais são seus valores, o que você quer alcançar, os seus hobbies, leitura, filme, sei lá o quê. Quando você entende o que é importante pra você, gente, às vezes eu passo um fim de semana inteiro em casa, sozinha. Eu não sinto falta de ninguém. Ninguém. Porque eu tô fazendo minhas coisas. Eu tô aqui criando roteiro pra Reels no Instagram, eu tô aqui criando vídeo pro YouTube, eu tô aqui criando post, eu tô aqui criando produto, eu tô aqui atendendo, eu tô aqui lendo, eu tô aqui descansando, eu tô aqui cozinhando, eu tô aqui sendo eu pra mim. E ninguém mais faz falta. Quero um relacionamento? Quero. É uma das grandes coisas que eu quero, mas eu quero um relacionamento saudável. E para isso, eu precisei tirar um tempo para mim para entender o que era eu comigo mesma, para entender o que era amor próprio e para começar a me amar. Então, se isso tudo que eu falei para você, você ressoou com a sua vida, ressoou com alguma coisa que você tá vivendo, ou se ficou um pouco confuso, mas ao mesmo tempo você olhou e falou assim: eu meio que entendi. Assiste esse vídeo de novo. Ou me faz um comentário aqui embaixo, ou manda uma mensagem pra mim no Instagram, ou qualquer coisa, mas começa a se movimentar pra sair desse limbo que você tá hoje. Porque muitas vezes a gente coloca o foco no lugar errado, que é fora. É o principal motivo do sofrimento eterno das pessoas que terminam. Especialmente quando vê o outro já seguindo em frente, nossa, é batata. Tá, o foco tá no outro, tá no externo, tá no porquê que ele e ela fez isso, e não volta pra si. Então, começa a olhar pra você. Começa a enxergar onde tá faltando mais de você em você. Onde tá faltando mais de você na sua vida. Sua vida é só focada nos outros. Eu não tenho filhos, mas eu sei que para uma mãe essa conversa é um pouco diferente. Mas dentro da sua realidade, olha para a sua vida e começa a enxergar onde está faltando mais de você. Porque a hora que você começar a trabalhar o seu amor próprio, os problemas relacionais da sua vida vão começar a melhorar. Pode piorar primeiro, porque muitas pessoas estão acostumadas a sugar você. Elas estão acostumadas à sua versão que faz tudo pelo outro, que dá tudo pro outro, que é tó, 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 tó. E quando a gente começa a trabalhar no amor próprio, e não confundam amor próprio com egoísmo, tá? Mas isso é pauta para um outro vídeo.
Você vai começar a se colocar em primeiro lugar em muitos momentos da sua vida, que as outras pessoas vão achar que é egoísmo, vão colocar o dedo na tua cara e falar que você, isso, aquilo, aquilo outro. É muito importante que você não caia nessa armadilha, tá? Mas passado esse primeiro momento de atrito com as pessoas que estão acostumadas a sugar tudo de você, os seus relacionamentos que vão ficar, que são os relacionamentos de verdade, eles vão começar a ficar mais leves e mais fáceis. Porque você vai parar de ficar exigindo do outro que ele supra uma necessidade sua, que ele preencha um buraco seu que não é dele para preencher, é seu. E você vai ter entendido isso. E você vai se tornar uma pessoa completa e cheia. Você vai estar cheia de si mesma. E você vai ser uma pessoa completa, sem precisar que o outro te complete. A tampa da panela é a maior lorota que foi contada pra gente. A metade da laranja. Sinto muito, mas não. São duas laranjas que precisam estar inteiras e juntas virarem um suco. E não uma laranja inteira. Simples assim. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, que tenha trazido um pouco de clareza para vocês sobre esse assunto. Eu sei que ele é um pouco complexo, mas se atenham a isso. Sem o seu amor próprio, você não vive relacionamentos saudáveis com ninguém, especialmente com você mesma. Tá bom? É isso. Até a próxima semana. Um beijo.